Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. Pode parecer que não, mas ainda sou eu, Natan por aqui, talvez um pouco mais ou menos sem cabelo. Ao meu lado, Maria, tudo bem, Maria? Opa, maravilha, maravilha. E aí, como é que vai ser o episódio de hoje? Qual que é o assunto que a gente vai trazer aqui? Nossa, vai ser um episódio quente, com uma pessoa que é muito, mas muito especialista. Pegou esse assunto do começo ao fim e eu desconheço uma pessoa que saiba mais do que ele sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Nossa, maravilha. Então, antes da gente começar o assunto de fato, quero pedir aquelas três coisas, dar aqueles 3 recadinhos básicos para vocês. Deem um like pra gente, ajuda a gente pra caramba. Comentem no vídeo, mandem sugestões. Compartilhem também e se inscreve no canal para ajudar a gente, para que a gente consiga propagar e levar essa mensagem para mais pessoas. E sem mais delongas, hoje eu apresento para vocês, então, o Simão. Ele é Head Latam de Assuntos Regulatórios da Dr. Heads Laboratórios. Tudo bem, Simão? Tudo bom, Natan? Tudo bom, Maria? Ariane, tudo bem com vocês? Boa noite. Prazer enorme receber você aqui, Simão. E para completar a mesa, aquela nossa pesquisadora, manja tudo de Google que vocês já sabem, pesquisam tudo no YouTube. Ariane, tudo bem, Ariane? Tudo bem, gente. Boa noite. Mais um prazer, né? Mais uma pessoa aqui na nossa mesa. Vai ser maravilhoso. Com certeza, com certeza. E o assunto de hoje que a gente vai discutir, vai trazer bastante informação para vocês, é o novo marco regulatório de IFAs, que é um assunto muito comentado, muito falado. A gente tem visto aí recentemente muitas dúvidas, muitos comentários nas redes sociais, LinkedIn, a Anvisa falando bastante de IFA, CADIFA, a gente vai falar e explicar tudo isso para vocês. Mas antes da gente começar a falar o assunto, eu gostaria de agradecer a presença do Simão e perguntar para você, Simão, como tudo começou na sua carreira? Como é que você chegou à posição? Porque eu imagino que muita gente tenha curiosidade de saber, puxa, como é que se chega? As pessoas talvez não sabem como você começou, tudo mais. E aí eu deixo então a pergunta do podcast para a Maria fazer para você, Simão. Opa, Qual que é a com o maior pergunta? prazer. Quem é o Simão na barraca do pastel? Muito boa pergunta. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu adoro falar, né? Ainda mais um assunto que eu gosto muito, que eu amo. Então, na verdade, o Simão sempre quis ser um cientista, né? O Simão tinha lá aquela dúvida existencial, né? Que ramo da ciência a gente trabalha? É medicina, é farmácia. As mães adoram que os filhos sejam médicos, né? No caso, eu não satisfiz Isso é ela. verdade. Médico, engenheiro e advogado, né? Eu assisti uma cesárea, nunca mais eu quis ser médico. Acabou a minha vontade de ser médico. Então, mas assim, eu estudei em Londrina, na UEL, eu quase fui biomédico, eu passei primeiro em biomedicina, e aí eu pesquisei um pouquinho melhor, entendi que farmácia era mais minha cara. E eu entrei em farmácia querendo justamente ser pesquisador, fazer pesquisa, descobrir medicamentos, é o que todo mundo quer quando vira farmacêutico, né? Descobrir a cura de alguma coisa, né? Então, eu fiz o UEL, né? 5 anos de UEL, com 6 meses de estágio obrigatório em indústria farmacêutica. E é realmente um curso que me agradou muito, foi muito bacana, gostava muito de química, muito de biologia, química orgânica, que é a base, né, do DMF e do IFA. E aí, essa foi a minha base de formação. E, infelizmente, eu acabei não virando pesquisador de faculdade, porque eu acabei fazendo bastante pesquisa, né, durante a graduação, e eu percebi que não era exatamente aquilo que eu queria, né? Eu queria algo um pouco mais prático, um pouco mais aplicado, né, com uma velocidade maior, porque eu sou um cara bem impaciente, então assim, só fazer pesquisa não estava bastando para mim. Eu tinha que, né, fazer alguma coisa na prática, aplicar, ver o negócio crescer mesmo. E aí, depois da UEL, eu fui buscar estágio, né, pelo mundo afora e Brasil todo. Fiz várias entrevistas. No fim, a empresa que matou a charada foi a que primeiro me chamou, que foi a Prat, lá em Toledo. Que legal. Né? Toledo, na verdade, assim, para ser bem justo, é uma baita empresa, é um celeiro de gente boa, eles criam muitos bons profissionais. Né? Quando você estava lá, já existia Bioparque ou ainda porque era outro mundo? Não, né? era só uma ideia ainda. Que Já legal. existia a ideia de fazer alguma coisa com relação ao ensino, a formar mais pessoas lá, a reter mais pessoas lá, mas era só uma ideia ainda. A empresa era bem menor ainda, eles não tinham nem todas as plantas ainda que eles têm lá agora. E uma coisa bem legal aconteceu comigo lá, e isso define muito quem eu sou hoje, né? Porque
eu tive a oportunidade de fazer o que eu quisesse na empresa. Na verdade, eu entrei em assuntos regulatórios, mas a empresa era muito aberta, ela deixava você testar as coisas, entendeu? Se você quisesse fazer algo com garantia, eles deixavam. Se você quisesse se envolver com documentação analítica, você se envolvia. Inclusive, eles mesmos pediam, às vezes, eles faziam uns mutirões de conferência de alguma atividade nova que surgia, e a gente participava e criava essa interação mesmo entre as pessoas, né, entre os profissionais. E isso foi bem bacana para mim, porque de início eu já perdi várias barreiras, do tipo, essa é a minha área, eu não dou pitaco na outra área. Às vezes é vantagem, às vezes é desvantagem. Né? Tem gente que não gosta de receber pitaco de outra área, mas eu sempre tive esse defeito, então tá tudo bem. E depois do regulatórios eu trabalhei, então, em P&D mesmo, na parte documental. E durante essa parte documental eu trabalhei, que foi talvez uma das primeiras viradas da minha carreira, foi trabalhar com auditoria de fabricantes. Né? O pessoal sabia que eu falava inglês, sabia que eu já tinha viajado para fora. E aí o pessoal me deu uma chance mesmo de viajar e fazer auditorias. E aí o esquema da Prati era um esquema super puxado, era uma auditoria por dia, correria e tal. Mas a gente aprendia absurdo, assim, a gente voltava escolado em Índia e China, para onde a gente fosse, a gente voltava manjando um monte. Então, né? Sua experiência da Índia em teoria de viagem Já começou vem da de Prati. antes. Começou da Prati. O contato com Perfeito, indianos começou perfeito. desde sempre. Muito antes do DMF, assim, muito antes de... E tanto Índia quanto China. E como é que é a interação de diferente Entre países, eles, né? assim, entre os países? Como Cara, que é o seu ponto de vista? é bem diferente. Assim, É mesmo? Bem Culturalmente, bem diferente. Culturalmente, bem diferente. Tem, eu gosto muito mais da Índia, né? Óbvio. Faz sentido. Não precisa nem falar, né? Mas, assim, os dois povos são calorosos, assim, eles recebem a gente bem e tal, mas são países assim, absolutamente diferentes. Em termos de DMF, de IFA também, o padrão de qualidade é diferente. Você percebe como auditor que cada povo foca em alguma coisa. Né? Mas eu sempre digo isso porque as pessoas têm um certo preconceito com o fabricante de fora. Tá? É um mito, porque existem fabricantes na Índia e na China que são melhores que fabricantes europeus, porque eles resolveram ser bons naquilo, eles resolveram ser multinacionais e vender para o mundo inteiro. Então, eles são muito bons. Então, eu sempre falo, gente, eu já vi plantas na Índia que dão de 10-0 em qualquer outra planta no mundo. Né? Mas dá outro podcast falar de Índia e de China. Eu não vou nem começar. Não, tá bom. A gente combina outro podcast. Outro episódio. Isso aí. Mas aí uma coisa bem legal que depois das auditorias foi que a DMF era uma área meio perdida. Não tinha uma legislação própria, não tinha uma legislação específica para aquele documento, e era algo que estava sendo feito porque alguém tinha que fazer. Ou era a área regulatória, ou era a área de P&D. E eu dei sorte que na época que eu estava na área de documentação técnica em P&D, a área de DMF passou para a gente. E aí a gente começou a mexer junto. Tinha uma pessoa só mexendo, ela precisava de ajuda. E aí eu comecei a olhar e percebi que tinha bastante coisa para conferir lá, para olhar lá, que inclusive conversava muito com as auditorias que eu fazia. E que não conversava também. Eu tinha DMFs que não conversavam com a planta que eu tinha visitado. Nossa. E aí eu percebi que realmente era um gap do entendimento de todo mundo e era algo que era muito útil para todas as áreas. Né? Que acho que isso que é o ponto que fica interessante a documentação. Não é só um documento porque tem que mandar para a Anvisa. É um documento que fala por si só. Ele vai te ajudar no desenvolvimento analítico, a galera de analítico aí vai ajudar a entender essa habilidade do produto. Com certeza. Né? E por aí vai. Acaba que é uma área estratégica, até, né? Porque, eu não sei, lá na época da Prati, ela estava com regulatórios e passou para... Estava em pesquisa. Estava em regulatórios e passou para pesquisa. Passou para pesquisa. E acho que hoje em dia ela é bem consolidada nas áreas de pesquisa e desenvolvimento na maioria das empresas. Tem bastante empresa que é na área de pesquisa. Porque, assim, eu acho que tem a parte analítica que é bem forte dentro do DMF, que exige uma avaliação técnica bem aprofundada, mas também tem partes de inspeção, por exemplo, a parte da garantia da qualidade, da rota de síntese, que não é uma coisa que a gente tem como... Não é? E ele foi se tornando um documento multidisciplinar até, e hoje em dia eu admiro muito um profissional que sabe olhar tudo. Com risco, né? Pois com uma análise de risco boa. Né? Pois é. E aí,
Você ficou quanto tempo lá na prática? Na prática foram 9 anos, cara. Foi uma carreira inteira. Mas eu te falo que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui em várias áreas aos pouquinhos, então eu nunca estava parado, eu nunca estava deixando de aprender uma coisa nova. Isso foi legal, que fez um inteiro dentro de mim, entendeu? Um conhecimento geral da área. Eu tive professores, eu posso até falar o nome de alguns deles, mas todos eles me ensinaram muitas coisas, né? Me abraçaram, assim, abraçaram o profissional que eu era e que eu queria ser, e me ensinaram tudo que eles podiam ensinar, entendeu? Teve o Moisés, que me ensinou lá a auditoria, a Eveline de regulatórios, a Vanessa na parte de pesquisa. Então, assim, eu sempre fui muito bem recebido por essa galera toda, né? Então, e você pegou uma fase de construção também, foi, né? Então, exato. ali você conseguiu realmente, como você falou, uma parte de um todo que você conseguiu. Imagina que na época não era comum analisar lote a lote impureza. Quando a Anvisa começou a cobrar, as pessoas falaram, como assim eu vou analisar impureza lote a lote? Que absurdo. Isso vai ser. E era engraçado porque não era um defeito da empresa, era algo praticado nacionalmente. Então, a Anvisa foi evoluindo e a gente foi evoluindo Junto. Com eles, né? E aí... só um parênteses, a gente fez um episódio com o Gustavo, né? Que é o nosso primeiro episódio, para quem não viu assistiu, ainda, corre lá, porque assiste, é imperdível. dá o like. E ele fala muito isso, porque ele pegou o desenvolvimento da Anvisa, né? Isso reflete muito no desenvolvimento das empresas. Acho que e eu acho que vice-versa também, né? Conforme as empresas vão tendo as suas necessidades e vão se desenvolvendo, a Anvisa vai se desenvolvendo, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas o marco regulatório do IFA também trouxe uma reestruturação para dentro da Anvisa importante, né? Enfim, eu acho que é um crescimento muito mútuo, em paralelo, né, da Anvisa junto com as empresas. E eu diria que é até exponencial, porque dos 22 anos que a Anvisa existe, na nossa reestruturação toda como indústrias farmacêuticas, né, tudo muito rápido mesmo. Os últimos 2, 3 anos foram essenciais, né? Porque a gente tem hoje. E equivalem a 10, tá bom? Para quem trabalhou lá. Já sabe, o nível de investimento é absurdo. Pois né? Legal. E aí a gente chega no Axê, né, que foi onde eu conheci essa galera toda que está aqui hoje, né, que é uma empresa fantástica também. E foi quando a gente fundamentou realmente a área como uma coisa separada, né, porque era sempre a área de alguém, a área de uma empresa. Sim. E o assunto ganhou tanta relevância na época que a gente meio que se destacou mesmo, né. A gente tinha lá já uma coordenação de DMF separada para DMF. E foi interessante porque aí a gente estava em todas as reuniões, a gente estava em todos os fóruns, né? Sempre existia um gap de comunicação entre a gente e o fabricante de IFA, e tinha que ter alguém tinha que entender daquilo, né? E no caso era a gente mesmo, né? E aí com galera o Alexandre lá que veio da área de analítico, né? Eu sempre gostei muito dessa de receber profissionais de outras áreas, sabe, para treinar em DMF. Né? Os melhores analistas que eu já tive vieram de outra área, ou de farmacotécnico, ou de analítico. Porque complementa, né, na hora muito, da avaliação do seu DMF multidisciplinar, né? Então, isso, cada um vem né? com um know-how. É muito te ajuda, muito interessante a equipe de DMF. Eu queria até que a gente pudesse aproveitar assim, esse momento e descrever um pouquinho das habilidades dos profissionais da área de avaliação, da documentação, do DMF. Até os próprios itens, né? Eu acho que é importante, assim, para quem nunca ouviu falar, o que é o DMF, o que significa a sigla, né? O que significa, porque às vezes quem está ouvindo a gente aí ainda não se deparou com essa sigla, mas vai se deparar quem está envolvido aí dentro da dinâmica da indústria farmacêutica. DMF, não é mais DMF, o Simão vai falar depois pra gente mais à frente. Nomenclatura é o que não falta essa área. A gente fala em códigos aqui, eu já falei isso para vocês. Mas se você pudesse só explicar um pouquinho do que é e como a gente chegou lá, né? Legal. Como eu falei, né, no início a gente tinha um checklist super simples, acho que foi das primeiras legislações que saíram, acho que 135, eu acho que era de registro, que tinha lá 8 ou 5 itens de DMF, que na verdade era o nome de cada um dos capítulos da documentação que a gente chama de documentação CTD, né? Ele é um guia do ICH, né, daquela harmonização internacional que existe, né, entre profissionais dessa área. E o CTD é o Common Technical Documentation. Então, é uma documentação comum, tanto para insumo quanto para produto acabado. É que aqui no Brasil a gente está começando a usar agora.
Só que a comunidade internacional já usa CTD há muito tempo. O DMF, é engraçado falar isso, mas DMF é uma sigla que é mais usada no Brasil, apesar de ser uma sigla em inglês, que significa Drug Master File. Drug de substância, né, substância química, Master File ou arquivo mestre da droga. Né? Teve até uma legislação, acho que foi a 57, que traduziu 57. O termo, causou uma confusão. Não, gente, olha, a área de toxicologia, a gente, já vou avisando, isso é muito importante, obrigada por levantar essa bola. A gente não fala droga para fármaco. Então, dentro da toxicologia, a gente tem um arrepio quando a gente vê pessoas usando droga ao invés de fármaco. Porque droga, causa um malefício. Fármaco... Só no inglês. Não, não é uma droga. Não traduz. Drug substance é melhor. É isso aí. E aí, assim, pensando, né, na importância da documentação e quantas áreas ela afeta, a gente realmente precisa de gente que olha para aquele documento como se ele fosse 3D mesmo, sabe? Não fosse só papel com informação que eu preciso checar e ver se tem, não tem. A gente brinca, né? Eu tenho, não serve mais, já faz um tempo. Era assim, só para despachar mesmo. Então, assim, quais são as habilidades que um profissional de DMF tem que ter? Bom, primeiro a curiosidade, né? Não pode ter preguiça de ler, porque a grande piada entre nós no início era assim, mas eu tenho que ler tudo isso. Falei, tudo isso umas 2 ou 3 vezes. Até achar. Não, rapaz, você não está entendendo. Não, é enorme. É uma bíblia. Eu tenho um DMF de 7.000 páginas. Nossa! É o Master File. É muito grande. Hoje é muito grande. Dossiê jurídico. Exato. Então, assim, essa curiosidade, entender o que aquilo está falando é super interessante. E o mais legal do DMF é que ele te estimula a ler outras coisas. Você vai ler ali uma reação química, uma substância, você quer saber se ela é tóxica. Onde que eu busco? Aí você busca um toxicologista. Aí você busca um químico, porque você tem que entender mais daquilo. Porque se você olha e aquilo parece relevante, de repente tem alguma coisa por trás daquilo. Né? E são habilidades difíceis de achar nos profissionais de hoje, né? Muitas das pessoas que a gente conhece resolvem fazer só o basicão, né? Então, essa é uma área que te puxa realmente a conhecer tudo, a conversar com muita gente, a interagir com muita gente. Era como a gente fazia, né, na minha experiência anterior lá no Axê, né? A gente tinha várias áreas parceiras, a gente se reunia toda sexta-feira para discutir de tudo, entendeu? A gente, inclusive, tinha lá os nossos próprios webinars e podcasts. Né? Cada um falava da sua área, inclusive de patentes. Né? Inclusive, patentes têm um super impacto em DMF hoje em dia, porque a gente trabalha com drogas ou produtos, substâncias químicas. Intimidei. IFAs, cada vez mais novos. Então, eles chegam cada vez mais rápido no Brasil. Só que eles só chegam rápido no Brasil se a gente entender de patentes, porque existem vários bloqueios de polimorfo, né, de sal, ou sal que você está usando, ou até mesmo, eu li uma patente outro dia que tinha a superfície da partícula na patente. Uau. Então, você tinha que saber qual que era a superfície do cristal. Então, é bem interessante. Assim, para quem gosta de ler, para quem é instigado mesmo, o DMF é uma área perfeita. Você não vai parar na cadeira lendo muito tempo. Não, e é uma área... Desculpa, pode falar. É que é muito legal, porque a gente tem uma limitação quando a gente fala de pesquisa, e principalmente na nossa área, né, na farmácia e tal, ou, enfim, seja ela qual área correlata dentro da indústria for, que a gente acha que pesquisa é só você ir para a bancada e fazer um novo fármaco, né? Descobrir a cura do câncer. E não, quando a gente está falando do que o Simão está compartilhando com a gente aqui, é a pesquisa mais pura e verdadeira, de você sentar lá e investigar. Então, além da multidisciplinaridade, né, que existe dentro de uma avaliação de DMF, é pesquisa. Você vai ficar fazendo pesquisa. Então, o pessoal da pós-graduação, abram a mente para esse tipo de oportunidade, porque é uma grande oportunidade. Não, a gente precisa muito de pesquisadores dentro dessa área. É um perfil importante. E é uma área que, no momento atual, eu acho que tem bastante oportunidade de trabalho, né? Senão, eu vejo muita vaga no LinkedIn o tempo inteiro. Falando, é bem pago, inclusive. Olha, essa dica aí para quem quiser se interessar. Bem, melhor do que a bancada, inclusive. Tem bastante campo, gente. E assim, é bem legal e talvez tem essa parte científica que é muito bacana e tem uma parte de relacionamento que pouquíssimos cargos te dão, porque você é a ponte de contato entre a sua empresa e uma outra empresa, que é o fornecedor do seu insumo.
Então, você pode, sim, trabalhar o resto da vida trocando e-mails com o cara, ou você pode ligar para ele, você pode visitar ele, você pode chamar ele na sua empresa, e a partir desse momento vocês trocam num outro nível. Primeiro que você constrói um relacionamento que fica para o resto da vida. Eu tenho gente que até hoje me manda mensagem de parabéns, assim, gente que eu nem lembro mais, mas a pessoa lembra de mim no meu aniversário, entendeu? Legal. Então, é muito legal. E para a empresa isso é muito importante, porque a indústria farmacêutica, a maioria delas são gigantes. Elas trabalham com muitos produtos, muitos processos. Se não tiver alguém entendendo o que esse cara é capaz de dar, sabe, que tipo de produto ele vai te dar, você pode sim chegar muitas vezes num registro que não é praticável. Isso acontece muitas vezes. E acontece por um assunto que é super legal, super bacana, né? Eu trocava muito com o Eduardo, do Axê, que é o tamanho de partícula, né? Se você definir um tamanho de partícula no seu registro que depois o fabricante não consegue reproduzir ou fabricar de novo, você não põe o seu produto no mercado. Aí a gente porque ele nunca mais vai conseguir. E teve vários problemas, todo né? Mundo conhece. Vários problemas. Todo mundo conhece essa história, né? Mas Simão moe, não tamiza. Cara, tem coisa que você não resolve. O cara tem que voltar para a bancada, redesenvolver a cristalização dele para dar um produto para você. Que é uma coisa que nunca vai acontecer. Ele tem um produto comercial. Né? Esse é um ponto importante também. Hoje, aqui do lado do fornecedor, que é o lado que eu estou agora, você percebe que a gente quer muito atender os clientes, mas nem tudo é possível. Né? Existe uma margem ali de lucro, de fluxo, de volume, que às vezes permite que você trabalhe um produto de forma infinita ou não. Né? Produtos com volume muito baixo, muito críticos, você não mexe naquele produto, a menos que você tenha um problema sério. Né? Então, esse ponto é super importante, saber o quanto... Eu sempre falava no Axê, assim, gente, a gente pode escolher o fabricante o mais bonito, o mais poderoso, o cara que mais nos atende, mas a gente tem que entender primeiro, assim, o fabricante gosta daquele produto? Tipo, aquele produto é importante para ele, porque ele só vai investir se aquilo for importante para ele. Né? Verdade. Com certeza. Então, assim, é um ponto de vista completamente diferente. Inclusive, foi isso que me trouxe para cá, para a Dr. Reddy's, porque eu conversava tanto com esses caras que um dia o meu chefe atual olhou para mim e falou assim, esse cara acho que vai fazer alguma coisa boa aqui pela minha empresa. A diferença. Entendeu? Não, e é networking, né, que a gente estava falando, networking, que é importante justamente porque foi através dessa relação que você construiu que você está na Dr. Reddy's hoje. Exato. E como é que é hoje trabalhar na Dr. Reddy's? Assim, é muito porque você falou da visão do fornecedor. Sim. E antes você era cliente. Você era cliente. Exato. E como é a interação hoje, estando na Dr. Reddy's, com os clientes que são empresas brasileiras, por exemplo? Sim. Então, é bem interessante, né? Primeiro, do ponto de vista que agora eu conheço todo mundo das indústrias, né? Os meus clientes, que antes eram colegas, né? Mas eu não conhecia todos. Então, é muito legal porque você entende como cada empresa desenvolve, como cada empresa coloca as pessoas, dispõe as pessoas em equipes. Então, tem modelos assim infinitos mesmo. E tem modelos que funcionam super bem e modelos que nem tanto, entendeu? E, além disso, tem um aspecto internacional, que a minha empresa, na verdade, atende o mundo inteiro. Ela é uma empresa de 50 anos, né? Uma empresa realmente muito antiga. Então, assim, atende Estados Unidos, atende a Europa, atende a Ásia inteira, atende a Índia, América, todo mundo. E cada país tem uma particularidade. Por exemplo, uma coisa que é muito diferente no Brasil, a maioria dos nossos clientes não toca no produto se não tiver o DMF antes. Então, assim, antes de começar qualquer processo, qualquer produto, Simão me manda o DMF. Por quê? As empresas aprenderam que, se eles não tiverem uma documentação boa, ou pelo menos bem trabalhada desde o início, existe uma grande dúvida se aquele fornecedor vai trabalhar a documentação para chegar num produto viável para a Anvisa. Mas isso antes mesmo de comprar o serviço de vocês, por exemplo? De comprar o IFA, antes de qualquer coisa. Nossa, eu lembro exatamente dessa mudança. Que interessante. A gente vivia essa mudança dentro da indústria Sim, farmacêutica. faz sentido. Porque não adiantava nada o produto ser ótimo, maravilhoso, se a documentação não era robusta, porque a Anvisa não ia aprovar de jeito nenhum. Então, as pessoas começaram a pedir, eu lembro que era um DMF resumido no começo. Era isso mesmo. Era um negócio que a gente não aceitava, Aí, depois, a gente foi evoluindo, enfim, antes mesmo de efetuar a compra do IFA mesmo. Né? E lá fora, é muito comum que as empresas desenvolvam seus produtos enquanto o fabricante de insumo está desenvolvendo o produto dela. Então, assim, um primeiro lote
não é nem GMP ainda, a empresa já está recebendo amostras, já está trabalhando a sua fórmula, entendeu? Então, praticamente, a gente chega junto no mercado. E a gente tem parceiros assim, inclusive parceiros internacionais, que fazem isso com a gente. A gente fala, olha, eu estou desenvolvendo tal molécula, você quer? Então, o cara faz uma avaliação de business com a gente e começa desenvolvendo desde o início. Nossa, isso é Inclusive, muito se bom. o cara quiser a gente trabalha essa questão de patentes para os Estados Unidos ou para a Europa, a gente tenta burlar, né, ou circundar algumas patentes para que a gente possa lançar o produto antes, entendeu? Uma pergunta, no caso, a Dr. Reds do Brasil, por exemplo, fornece para, por exemplo, Estados Unidos, alguma coisa, ou só Latam mesmo? Só... É que aqui não tem planta, Não tem né? planta. Não. Ah, tá. Aqui Então não tem tudo planta. lá. Mas a parte gente fornece administrativa. Produto, Entendi. tem o CQ, tem planta, mas assim, são mais Bem simples. específicos. Mais Entendi. simples, mas assim, as possibilidades são infinitas, porque aí cara. vocês Como a gente conseguem trabalha em distribuir, nível mundo, nível mundo, você a gente consegue pode distribuir. trabalhar, por exemplo, eu pego a sua empresa e você quer, eu estou no Brasil, mas eu quero vender para fora. Você me ajuda a vender para fora? Eu te ajudo a vender para fora, entendeu? Entendi. Perfeito. E esse desenvolvimento em colaboração, eu já ouvi você falando bastante, inclusive, da competição, que é a cooperação e tudo mais. Aham. Realmente é o cenário ideal, porque realmente você está colaborando com, posso dizer, o cliente, mas o parceiro ali, ele está desenvolvendo o início do projeto dele também. Se vocês identificarem alguma coisa, vocês vão acabar avisando para ele. Se eles identificarem alguma coisa, eles vão avisar para você também. Né? Eles estão praticamente dentro da nossa empresa, entendeu? Ele tem tantas Muito equipes atendendo ele que às vezes ele fica até confuso. Eu falo com quem? Com o Simão, com o cara da Europa. Acontece. E assim, é um compromisso legal, porque assim, eu tenho certeza que eu não vou desenvolver um produto à toa, eu vou ter um cliente ativo desde o primeiro momento, e ele sabe que vai ter um fabricante de IFA que não vai abandonar ele em momento algum. Perfeito. Entendeu? Mas assim, modelo, algo a ser legal. desenvolvido no Brasil, né? Já existem sinais de que isso está mudando no Brasil, mas é muito cedo. Né? A gente teve aí durante a pandemia vários desafios, né, de suprimento, de chegar ao produto no Brasil. Sim. O preço do produto aumentou absurdo porque é tudo dolarizado. A gente também compra tudo em dólar. Então, assim, a gente está vivendo um momento de transição. Chegou a faltar IFA, por exemplo? Chegou a faltar insumo mesmo? Não necessariamente a Dr. Reds, estou dizendo nível mundo. Assim, chegou? Sim, faltou. Produto. Porque muito disso é logística, né? Chegar no lugar certo na hora certa. Né? A gente viu isso no Brasil acontecer, mas faltou sim. Teve empresas que fecharam na Índia, na China, por conta de lockdown, por conta de muita contaminação, entendeu? A gente não viu muito impacto aqui para o Brasil. Uma porque a gente tem vários parceiros, outra porque a gente tem estoque, né? E a gente trabalha com um horizonte de entrega grande. A gente tenta trabalhar, né? Para que assim, o que o cara vai pedir daqui a 6 meses, a gente já está pensando como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai produzir. Mas a Índia, hoje em dia, eles produzem muita coisa do que antes eles precisavam da China. Ainda tem, né, de química básica, substâncias muito simples, mas a gente já produz muito na Índia. A gente, né, deixou ali mais, integrou, né? A gente chama de back integration, né? A gente integrou a rota de síntese tudo na nossa planta. Nossa, que sonho, Brasil! Não, é muito interessante, né? Você está dando um cenário que eu acho muito legal, que a gente estava falando da Prati, que foi um início, uma estruturação. Sim. Aí, de repente, você vem para o Axê, onde realmente... Consolida a área, né? Não, na verdade, sim. Já meio que consolidou lá, mas assim, agora eu vou aplicar o que eu o conhecimento, né? o que eu construí, assim, falando de você no caso, né? Construir em uma outra situação. E aí agora você vem para um lado que é, tipo, agora eu já começo a desenvolver parcerias em um modelo pensando nisso tudo que eu vivi os últimos 15 anos da minha vida. E além de parceria, né, como é que é a sua posição, né? Agora você está como head, como é que é a parte de gestão também, né? Você tem quantas pessoas que você gere? Como é que é esse outro lado, né? Porque você vem no mundo pesquisa, especialista. Como é que você se enxerga, né? Nessa abertura? A gente nunca abandona o cientista, né? A gente nunca deixa de olhar para a documentação com aquele olhar, né, de quem sabe um pouco mais. Mas eu tenho uma equipe pequena no Brasil de 2 pessoas, né? Caramba, o trabalho que você tem, eu achei que você ia falar. Calma que eu chego lá. Então tá bom. Mas fora, né? Eu tenho 2 pessoas que me ajudam no Brasil, porque são muitos clientes e elas precisam atender a demanda desse pessoal, né? Mas eu tenho uma equipe de 5 pessoas na Índia. Então, são 2 no Brasil, 5 na Índia. Né? Mas assim, tem todo o peso da empresa por trás, porque nenhuma equipe trabalha sozinha, né? Pelo menos a galera regulatória na Índia, esse é um ponto importante também. Eles têm um núcleo regulatório global, né? Existe uma equipe dedicada para o Brasil, mas essa galera
está sempre ajudando alguém. Eles estão sempre sendo ajudados por alguém, porque a gente precisa efetivamente se comunicar. Por exemplo, isso é uma coisa que acontece bastante comigo, né? Eu trabalhava aqui com o Brasil, eu tinha um insumo e eu fazia o que eu queria com ele, basicamente, né? O cara moldava o DMF e o IFA para aquilo que eu precisava, dentro de certos limites. Agora, por exemplo, eu tenho uma exigência nos Estados Unidos que me pede um controle extra. A tendência da minha empresa, como empresa global, é o quê? Incorporar esse controle na cadeia toda. Certo. E aí eu viro para o cara no meio da reunião e falo, não, para o Brasil não funciona assim. E aí, cara, gera toda uma questão do qual é a vantagem, qual é a desvantagem, vale a pena trabalhar com uma especificação Brasil, não vale a pena incorporar e convencer o cliente. Então, assim, é um mundo completamente diferente. Lidar com gente na Índia, né, num outro fuso horário, né, Outra cultura. outra cultura, entendeu? Mas quando a gente fala o tecnês, a gente se entende super bem, né? Inclusive, eu posso dizer que quando eu era cliente desse pessoal, eu tinha alguma dúvida do quão proficiente era esse pessoal, entendeu? Era um preconceito mesmo, tá? Porque a gente batia muito, dava muito murro em ponta de faca e a gente acabava demorando para chegar no resultado que a gente queria. E aí eu descobri dentro de uma empresa indiana que os caras são muito bons. Muito bons. Eles entendem pra caramba. Você fala de fator de purga, eles sabem o que é. Você fala de M7, eles sabem o que é. Então, assim, existe uma proficiência dentro dessas empresas que não é aparente, não está exposta, mas está lá. Então, esse é um outro recado para quem trabalha com IFA no Brasil, cara, procura a pessoa que manja, né, daquilo que você precisa. Você chega nesse cara, vai ter um pouco de barreira comercial, vai, porque eles vão ter medo, né, de você chegar direto num cara desse, mas com o tempo certo, com o estímulo certo, ele vai entender que o que você quer é o bem comum de todo mundo. E uma coisa que eu fazia muito com o apoio da Cláudia, que foi nossa chefe um dia, eu virava para ela e falava, olha, eu preciso visitar esse cara, porque eu não estou entendendo onde é que o carro está pegando. Eu olho a documentação, me diz uma coisa, eu converso com ele, eu entendo outra coisa. Eu preciso ver, na real, o que está acontecendo. E aí, às vezes, eu chegava lá e eu tinha uma surpresa, e às vezes eu chegava lá e descobria, cara, soluções fantásticas. Aconteceu várias vezes de salvar produtos, salvar exigência, porque eu visitei o cara. Que entendeu? legal. Eu conversei com o especialista, com o mestre de química, né, o head de química orgânica da empresa. Meu, esse cara manja tudo que você pensa e mais um pouco. Entendeu? Só que você tem que achar esse cara, né? Não, essa é uma dica que fica para quem está nos vendo e ouvindo, que realmente procurar a pessoa realmente pode ter barreiras, mas você sempre acaba tentando achar essa pessoa, e quando você acha, a sua vida vai provavelmente melhorar demais, né? E eu acho que quando tudo mais fala, acho que a tecnologia ajuda muito, né, na comunicação e etc. A gente estreita a comunicação e a relação, mas tem uma hora que é isso, você tem que pegar a sua mala e bater na porta para poder resolver com mais efetividade até, assim, você né? fez bastante isso. Eu compartilho dessa mesma opinião. Acho que você vai, faz call, 7 horas da manhã, né? 7 horas da noite, enfim. Mas nada como tem face to face, né? Não, assim, eu acho que funciona, mas tem um limite. A hora que você começa a esbarrar na parte técnica, a pessoa não entende o que você fala, você não entende e vice-versa. Bom, eu não sabia tantos detalhes assim da sua trajetória. Muito, muito legal. Acho que espero que as pessoas também tenham gostado dessas mensagens, inclusive dessas dicas e tudo mais. E aí eu já queria então trazer para a gente começar a falar do assunto principal. Eu acho que até emendando com a questão da carreira do Simão, que para mim fica um pouco mais claro e acompanhando um pouquinho da sua trajetória, né? Tive a oportunidade aí de te acompanhar desde que você chegou no Axê, já estava lá, né, pessoa? É mesmo? Não sabia, não. Eu já estava lá quando o Simão chegou. Você estava velha, né? Não precisa comentar. Porque ele já estava lá há muito tempo quando eu cheguei. Enfim, foi muito... Agora, para mim, entendendo um pouco mais, né, da sua época de Prate ainda, fez muito sentido a relevância que você teve na discussão, em todas as discussões que a gente teve, né, ao longo do marco regulatório de IFA. Assim, né? Então, acho que a sua parte especialista pesou muito, mas também essa questão da relação, porque ali tínhamos muitas empresas, Anvisa, entidades, enfim, todo mundo discutindo para chegar num consenso e publicar o que a gente tem hoje aí, né, de marco regulatório. Eu ia perguntar, não sei se eu posso falar o que foi ou o que é, mas o que é o marco regulatório, o novo marco regulatório? Legal.
Então, o marco regulatório, a gente até gosta de chamar ele dessa forma, né? Isso está perdendo um pouco peso, porque agora ele já está entrando em já tá em vigência. vigência, Exato. A transitoriedade Era março, está não passando era? aos poucos. Não, eu tô enganado. Fevereiro é o primeiro deadline agora Tá bom. de fabricação de piloto. Perfeito, A partir perfeito. daí você precisa entrar no CADIFA, né? Tá bom. E aí a gente chama de marco porque exatamente daquilo que eu falei, não existia uma legislação específica só para insumo farmacêutico. Era algo que estava sempre incorporado dentro da legislação de registro do medicamento. A gente teve um piloto que foi a 57, que era uma ideia de registrar o IFA. A gente publicou listas para que esses IFAs fossem registrados. Mas talvez não fosse o momento do setor regulado, não fosse o momento da Anvisa. Digamos que foi um piloto, a gente sofreu bastante, porque a gente puxou a régua lá em cima, viu que não era aquilo, viu que estava perdendo muito fabricante no Brasil. Né? A gente teve várias dificuldades. Esse assim, feedback é bom, né? Para você começar assim, colocar onde que se eu mudo, se eu não mudo. Exato. Não, teve fabricante que olhou para aquilo tudo e falou assim, eu não consigo mais atender Brasil. Era uma ideia assim de que, eu não consigo mais, e ele simplesmente mandou uma cartinha para todo mundo dizer, a partir desse momento eu não forneço mais para o Brasil. Entendeu? E teve gente que ficou pelada assim, em sumo mesmo. Entendeu? Eu imagino o desespero. Foi uma crise assim, efetiva de falta de produto, falta de insumo. E aí, inclusive, quando a gente chegou lá, nas primeiras reuniões com a Anvisa, e aí eu tenho um crédito especial para dar para a pessoa que me indicou para participar desse momento, né, que eu já estava, né, a gente estava ali sofrendo algumas mudanças de liderança no Axê, era uma mudança já dentro do Axê, né? E aí uma pessoa de regulatórios, a Aline, ela chegou para mim, Simão, vai acontecer uma discussão de IFA, né? Eu sei que você gosta muito disso, você trabalha muito com isso, né? E ela me ofereceu, Simão, normalmente é o pessoal de regulatórios que trabalha nessas reuniões com a associação e com a Anvisa, mas, cara, eu não posso tirar essa vaga de você, vai você, que Até você... porque é uma discussão técnica, né, inicialmente. Você vai cobrir. Então, mas eu falo especialmente dessa pessoa porque ela teve essa lucidez. A maioria das empresas não tem. Ela manda a pessoa do regulatórios, que é a dona daquela área. E assim, de um certo ponto de vista profissional, ok, porque é a área dela efetivamente, mas se perde realmente a parte técnica, que só uma pessoa que está lá mergulhada naquilo que vai saber contribuir com a Anvisa e com as outras áreas, né? E aí foi legal que eu estava viajando, eles me ligaram assim, a primeira reunião acontece semana que vem, e eu longe, sabe, eu viajando, a trabalho, inclusive. Falei, não, beleza, assim, se vocês quiserem realmente que eu participe, senão eu vou escolher outra pessoa da minha área e a pessoa participa, né? Eles falaram, não, Simão, vai você, que você vai ajudar a galera lá. Eu falei, então tá bom, eles me esperaram, eles fizeram uma primeira reunião sem mim, e depois eu embarquei nessa ideia. Então, foi legal, porque a gente tinha 57 já como um piloto que tinha dado meio certo, meio errado. Né? A maioria das pessoas do setor regulado vai falar que não deu certo, que tem pavor da 57. Né? Mas foi um bom início, Foi um bom início, digamos. A gente começou a ter GMP de fabricante de IFA, que é uma coisa que não existia. Imagina, você não tinha um BPF da Anvisa, você não tinha uma inspeção da Anvisa num fabricante de fora. Eu nem sei se eu pergunto como que era, então, porque vai demorar. Melhor não. Então, se esse cara fosse um fabricante bom, que tivesse inspeção do FDA, legal, ele estava garantido. Agora, se esse cara fosse um fornecedor local, que só vendia para aquele lugar e para o Brasil, você estava morto, você estava frito. Inclusive, fatos engraçados, né? Eu viajei uma vez com o gerente de suprimentos da Prate, numa das minhas auditorias que eu fui. Se ele escutar esse podcast, ele vai dar risada. Foi uma das viagens mais sofridas, eu e ele. E a gente chegou numa empresa que, era só a fachada. Nossa. Sério, a gente entrou na empresa e, assim, claro, óbvio, a gente desqualificou o cara na hora. Mas, assim, a gente entrou e ele, sim, ele era um cara zero técnico. Ele olhou para mim, Simão, o que está acontecendo Tô aqui? achando que tá faltando alguma coisa aqui. Faltou um logo aqui, ó. Eu falei, o que é isso aqui? Não, até tinha reator lá, mas você sabia que não tinha como aquele produto ser produzido ali. Era muito pequeno, era muito piloto, assim. Você falava, não, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa aí, entendeu? Mas aí a gente a gente resolveu, olhou assim, não, fechou, tem outro fornecedor, tá tudo bem, a gente pode escolher outro cara, né? Mas a gente passa por esses sustos. Quando a agência do país não tem esse poder de ir até lá auditar, a gente passa por esses sustos, né? É por isso até que, então, ficou uma situação muito mais confortável depois do piloto, digamos, da 57. Exato. As pessoas... só fazendo um link, né? Isso a gente viu hoje em dia, né? Para todo mundo que ficou
acompanhando a questão das vacinas, né? Ouvindo, a Anvisa foi até a China, a Anvisa foi até a Índia, a Anvisa foi até a Rússia. Tudo isso é por conta disso que o Simão está falando. A nossa agência regulatória ela vai fazer a inspeção para poder qualificar, trazer as boas práticas de fabricação, né? Ou qualificar aquele fornecedor de alguma forma. A Anvisa tem uma parceria agora internacional com os principais órgãos reguladores, né? Órgãos que seguem isso, o PIX, os principais órgãos que seguem, né, esse mesmo padrão de boas práticas e eles trocam figurinha, entendeu? Sim. Então a Anvisa, vez por outra, pode recolher a documentação do FDA e dizer não. Hoje, esse ano eu não preciso ir lá. Mas eles vão, em algum momento, sim, daqui a 1 ano ou 2, eles vão para lá e vão digitar o cara em loco, até para entender como é que é a empresa, para ter um pouco mais de confiança, não ficar só no documento, entendeu? Então, no marco regulatório foi muito legal, porque assim, a maioria das reuniões era em Brasília mesmo. Então, para mim, foi o máximo, que eu quase toda semana ia para Brasília. Meu chefe não gostava muito, porque eu nunca estava na empresa, mas tudo bem, né? E foi muito legal porque era um grupo bem diversificado, sabe? Tinha associação, tinha representante comercial no Brasil, ou seja, fornecedor no Brasil, escritório desses caras que compravam e iam lá fora e vendiam no Brasil. Tinha fabricante, né? Na época eu era representante do Axena, então da indústria farmacêutica. Então foi uma discussão bem bacana, sabe? A Anvisa eles trouxeram um pacotinho pronto para a gente discutir, que depois a gente destruiu e remontou umas 4, 5 vezes, né? Eles foram, cara, assim, eu dou o braço a torcer, que eles foram muito corajosos, assim, de abrir o processo da forma como eles abriram. E a gente desafiou ponto a ponto, do início até o fim, desde o registro até o pós-registro, que no primeiro momento a Anvisa não queria falar de pós-registro. E eu falei para elas, gente, mas assim, 90%, 80% do fluxo de informações é pós-registro, porque o produto é registrado em 3 anos. Depois ele sobrevive no Brasil por mais 30. Então, você precisa falar de pós-registro. Então, a gente foi, né, com a paciência deles, a gente foi forçando para que a discussão chegasse nesse ponto. Quanto tempo demorou, Simão, do começo das discussões até a publicação? 2 anos e meio, uns 2 anos e pouquinho. E se eu não me engano, posso estar equivocada, mas eu me lembro muito... Na verdade, tem um fresco na minha memória, assim, que, para mim, a discussão do novo marco regulatório do IFA foi um dos primeiros momentos em que a Anvisa começou a se colocar... a Anvisa sempre foi aberta, né, para as discussões, para ouvir, mas nesse trabalho colaborativo, assim, né? Então, assim, vamos sentar todo mundo aqui, vamos montar isso aqui junto, porque as diferentes visões são muito importantes para o resultado final, né? Exato. Até para escrever uma legislação que as pessoas não tivessem muita dúvida, né? Porque a gente sempre brinca, né? Uma legislação escrita em inglês, cara, ela tá escrita de uma forma tão clara que ninguém pensa 2 vezes o que diz a frase. Em português... Nossa, se a letra é maiúscula, já está mudando a história. Então, a gente tem essa dificuldade da interpretação da língua que, mas a Anvisa pode estar entendendo desse jeito. Eu entendo desse jeito. Então, a gente estava sempre enxergando uma arapuca e, às vezes, não existia arapuca. Era só a nossa impressão dos anos que a gente passou debatendo com a Anvisa ideias, né, científicas, né, ideias técnicas. Isso eu quero até te elogiar, uma coisa que eu já falei para a Maria algumas vezes. Eu tive a oportunidade de ver você em algumas reuniões do Sindusfarma, até da Anvisa, inclusive. E aí você sempre defende a questão, muito dos conceitos de não amarrar, sabe? Eu ouço muito você falar isso e a gente concorda muito com isso. Não amarra, porque pode ser um tiro pela culatra. Exato. Então, assim, se você... E a gente está falando de ciência, né? Exato. Você tem que ter margem para justificar. E é isso que é o que você sempre fala, né? Que a gente também concorda. Não amarra, não cria checklist. Não amarra, né? Porque isso vai te dar a versatilidade de discutir o seu produto. Só que se você amarrar... Pode ser um problema. E é muito bom senso, né? Assim, a gente tem uma dificuldade como brasileiro, e falando também de mim, de ter um pouco de bom senso às vezes. A gente estica um pouco além da conta no conceito que nos favorece. Então, assim, é só realmente um acordo de cavalheiros, né? Eu não exagero e você não exagera. E é o que a gente tem feito muitas vezes com a Anvisa. Sempre que a Anvisa me dá uma oportunidade, eu falo com o pessoal. Se eles me derem um telefone, eu ligo para eles. Se eu tiver uma chance de fazer uma teleconferência pelo computador, eu faço. A gente conversa, a gente troca ideia. E assim, sem barreira, sabe? Porque assim, tem muito... eu sempre vi muito aqueles... Porque é um histórico mesmo, né? Os meus diretores, os meus chefes, tratando a Anvisa
com muita parcimônia, com muito respeito. Respeito, sim, com certeza, mas assim, sem medo, sabe? De falar uma coisa que a Anvisa vai entender errado, sabe? Abre o jogo mesmo, fala o que você não gosta, fala o que a Anvisa quer ver, né? E a gente trabalhou muito assim no marco regulatório, a gente não tinha muita barreira, né? E tinha até a Jeane lá, a Jeane é uma pessoa famosa na COIFA, né? Eu nem sei agora em que coordenação que ela está agora, né? Dá um alô para a Jeane, que ela trabalhou um pouco com a gente. E, num certo momento, a gente começou a desafiar estudo de estabilidade. E ela começou a ficar brava assim, não vamos discutir estabilidade. Eu falei, por que não? Vamos discutir estabilidade, vamos discutir. É um novo mundo. Porque sempre houve aquele desafio do Brasil ser uma zona climática diferente. E isso cria uma certa barreira, porque o fabricante tem que ter um estudo específico para o Brasil. Sim. Né? Mas existem também outras formas de armazenamento. Você pode refrigerar o seu produto. Sim. Né? Você pode Sim. ter uma geladeira, você pode ter um reefer, que é um container com ambientação. Tem data logger, tem validação de transporte. Que você tava falando. Exato. É. Dá para fazer? Dá, é caro. Né? Eu não recomendo fazer nada fora da zona 4B. Você não falou que não era caro. Exato, mas se quer fazer, a gente faz. É uma brecha, Dá para fazer. Você trouxe um assunto, depois eu vou acabar, ou eu ou a Maria vai perguntar para você, na prática, quais foram realmente as alterações que você vivencia hoje no dia a dia do marco regulatório, mas você falou da COIFA. Para quem não está assistindo, para quem nunca ouviu, na verdade, está assistindo, o que é a COIFA? Da onde surgiu? A COIFA está dentro da GQMed, é uma coordenação específica só para análise de IFA. E essa pergunta é bem legal, porque assim, um pouco antes do marco regulatório de IFA chegar, não existia uma gerência específica para análise de DMF, ou seja, cada analista de DMF olhava de um jeito. Então, a GQMed fazia de um jeito, né? A GEPRE, que era de pós-registro, fazia de outro. Então, a gente tinha 2 termômetros, na verdade. Não era uniforme. Isso aqui é pós, eles vão analisar isso aqui é registro, eles vão analisar desse jeito. Sim. E a COIFA unifica isso. Né? Inclusive, a grande parte desse mérito do marco é ter uma coordenação específica que puxou essa discussão até o fim. Tipo, eles dedicaram o staff deles durante todo esse tempo com a gente. E assim, dia e noite, cara. Era e-mail, voltava e-mail, era ligação, era reunião. Então, assim, a gente não descansou durante esse tempo todo, até que a gente conseguiu a legislação pronta mesmo. Isso foi o que aconteceu e surgiu porque, ao longo da discussão do marco, alguém falou, vai precisar de uma comissão específica para isso, ou já estava no início do processo? Para unificar mesmo, exato. Porque, como eram duas gerências diferentes, né, já existia divergência entre eles. Além disso, existia divergência entre os analistas. Entendeu? Então, assim, com uma célula menor, é mais fácil você treinar as pessoas e padronizar algumas coisas, alguns entendimentos. Né? Fica um pouco mais tranquilo. Então, foi bem legal, mas uma parte bem importante, a gente comparou o modelo que a gente tinha no Brasil, o modelo que a gente queria, o que a gente queria atender, e a gente comparou com todos os modelos de fora. Então, a gente fez assim realmente um benchmark gigantesco com o Health Canada, com TGA, que é da Austrália, com o EDQM, com o EMA, com o US FDA, e a gente escolheu o modelo que mais nos agradou, entendeu? Deu um trabalhinho, né, de dar uma cinzelada aqui e ali, o que entra, o que não entra. A gente tirou muita jabuticaba, que na época a gente fala das jabuticabas, que é uma coisa brasileira, né? Então, a gente tirou muita jabuticaba, entendeu? Então, o que está lá hoje de texto é basicamente o que precisa estar lá. Ainda existem dificuldades de interpretação, eu sei, porque eu recebo muitas dessas questões, mas assim, a legislação está muito mais clara, está muito mais fácil. Ainda impera muito o medo do novo, né? Como é que vai ser? O fabricante vai me apoiar, não vai me apoiar? Ele quer ou não quer GMP? É normal, isso vai acontecer mesmo. Né? Quem paga o quê? Tem custo ou não tem custo? O CADIFA não tem custo, tá, gente? Tá? O que tem custo é o GMP mesmo, e aí você tem que discutir com o seu fabricante quem que vai pagar. Tudo bem? E, Simão, falando de DIFA, CADIFA, que você está falando diversas vezes essas siglas, Sim. Explica para o pessoal o que são essas siglas. Legal. Né? Então, assim, como eu disse, o DMF é uma sigla que se usa bastante no Brasil, né? Apesar de ser uma sigla internacional. E, em certo momento, a gente criou uma sigla que era a cópia dela, né, que é o Arquivo Mestre da Droga. Não pegou muito, né? Que bom. AMD. E aí virou o DIFA, né, que virou realmente o documento ou a documentação de IFA. Né? O DIFA é a nossa tradução do DMF para o Brasil. Ela segue exatamente os mesmos padrões. Então, assim, a gente copiou
e a gente adaptou para o Brasil. Então, assim, a gente pegou, teoricamente, tudo que tem de melhor lá fora. Então, o nosso modelo é muito parecido hoje com o modelo do EDQM, né, que é o CEP, que é um registro de IFA centralizado. Aquele DMF é analisado uma vez e ele só vai ser analisado de novo se houver uma revisão. Ou seja, a gente acaba com aquele negócio de submeter o mesmo DMF 20 vezes, 30 vezes. Eles deram lá um índice uma vez, acho que era um DMF de amoxicilina. Tinha tanto cliente de amox daquele cara, com pós, com registro, com formas farmacêuticas diferentes, que a Anvisa tinha analisado o DMF, acho que 50 e poucas vezes. Uma coisa assim, É uma perda de tempo, né? E de Perda de recurso, assim. Eu acho que isso é um grande ganho do marco regulatório, porque com o CADIFA, por exemplo, né, isso vai facilitar imensamente, né? Ainda tem, assim, a gente discute, por exemplo, se a gente tem um DMF aprovado na Anvisa. A gente tem poucos ainda, porque acabou de começar e precisa realmente as empresas mandarem os nossos DMFs e pedirem o CADIFA, porque eu sozinho não consigo submeter um CADIFA. Putz, isso é uma coisa legal, porque a gente tem é sempre muita responsabilidade do fabricante do produto, né? Exato. Pedir aquele registro. Exato. Tá. Tem um instrumento na lei que se chama... como é que chama? Esqueci agora. Carta, esqueci. Falhou. Não, mas tem instrumento lá. Tem um instrumento que você manda o DMF separado, isolado de qualquer registro, mas no momento a Anvisa não está avaliando, porque eles têm muita coisa para analisar. Então, esse fica numa segunda fila. Mas existe Carta lá. de adequação do Carta. dossiê? Não, esse é o CADIFA. É verdade. A pessoa está lendo aqui, não adianta. O CADIFA, que é a segunda referência que a Ari me pediu, que o CADIFA é o DIFA, né, que é o documento do IFA. Só que o CA na frente é a Carta de Adequação do IFA, que seria o equivalente ao CEP europeu, né? Então, assim, existe uma carta de intenção, esse é o nome de intenção que está na legislação, que você manda o DMF separado. Isso funciona super bem nos Estados Unidos, na Europa, mas, assim, se você for comparar, por exemplo, a COIFA, eu não sei, eu posso estar mentindo, mas eles devem ter no máximo 10 pessoas hoje. O EDQM tem contratado, que é quem emite o CEP, que o EDQM é quem, inclusive, emite a farmacopeia europeia, eles têm 80 pessoas contratadas. Nossa. Fora que eles têm gente emprestada de outras agências na Europa inteira. Então, assim, o contingente deles é absurdo. Entendeu? Então, talvez um dia a gente precise desse contingente para atender o Brasil de uma forma, né, rápida, para que a gente tenha realmente essa entrada massiva de fabricantes no Brasil. Entendeu? O que seria um ganho imenso comercialmente falando, né? Comercialmente falando, porque você não teria mais um cara entrando assim, eu não sei se esse cara é bom, se ele não é. Não, ele já tem o DMF na Anvisa, ele está lá, é porque ele está a fim realmente de trazer o produto para o Brasil, né? Então, é bem interessante, assim. Mas e essa carta de intenção é enviada pelo fornecedor do IFA? Ou isso diretamente por mim, pela minha equipe no Brasil, exato. Uma coisa que é bacana, assim, a Anvisa, ela flexibilizou várias coisas. Então, por exemplo, Simão, eu não sou o grosso da minha empresa, eu sou um posto avançado. Mas eu tenho a permissão pela lei, pela minha empresa, de ser o meu detentor do DIFA. Então, eu sou o meu DIFA holder ou o DMF holder. Então, o Simão está aqui no Brasil, qualquer dúvida de DMF, o Simão está aqui. Entendeu? Legal. Você não precisa mandar um e-mail em inglês bonitinho ou ligar e falar um inglês difícil, entendeu? Não, o Simão está aqui, você fala português com ele e tira todas as dúvidas com ele, entendeu? O que a gente está ganhando com o tempo? É essa ideia de que, olha, não custa caro, não é mais lento, entendeu? Segue o fluxo normal, inclusive ele é aprovado junto com o produto acabado ao qual ele está associado, entendeu? E ainda existem alguns galhos a esse respeito. Não, a Anvisa vai subir a régua, vai ser mais difícil. Não é verdade, tá? A exigência de CADIFA que eu recebi é uma exigência normal, respondível ou padrão para qualquer DMF que a Anvisa receba, né? Eles vão pedir aqueles itens, eles vão investigar aqueles itens mais a fundo, né? Foram perguntas bem pertinentes. E assim, depois que o DMF está aprovado, e esse é um segundo ponto de evolução, dificilmente você vai ter um cliente que olha para o seu DMF e não peça nada, porque assim, qual que é o limite da ciência? A ciência é a arte da dúvida, não é? Não é a arte do questionamento. Né? Isso aí. A gente falou durante a pandemia inteira da ciência, mas assim, gente, que essa galera está afirmando de tão categórico, sendo que justamente a gente está aqui para questionar. Então, assim, o cliente vai questionar o seu DMF, ele vai perguntar mais coisas, mas efetivamente, para que aquilo seja uma coisa vigente, eu não posso mudar. Entendeu? Se for uma coisa muito importante para você, a gente arranja informação para você. Mas aquele meu documento raiz, ele permanece assim até que eu tenha uma alteração
no meu processo, na minha planta, no meu CQ, entendeu? No CQ não, pelo amor de Deus. Se alterar a especificação já era o CADIFA, então a gente tem que cuidar da especificação. E é outra garantia legal. Por exemplo, você sabe que o teu fabricante não vai poder mudar a especificação de forma automática ou de forma, né, sem te consultar ou sem fazer alguma coisa com a Anvisa. Né? Se ele Que é fizer- ótimo, Perfeito, porque eu lembro antigamente o fabricante fazia alteração, não te comunicava. É. Se você não perguntasse, você ia Nossa, ser era direto. surpreendido. Não, até ia Era um falar negócio agora, louco. falar isso. Como que era antes para fazer o registro e como é que é a nova dinâmica hoje, Aham. que é diferente por Sim. causa do marco. Né? Sim. Então, hoje, se você for registrar um CADIF, você tem algumas declarações a mais, né, pela RDC 200. A RDC 200 continua, então a legislação de registro ela se manteve, e a gente criou alguns artigos para linkar ao CADIF. Tá? Então, eu tenho algumas declarações que eu vou te fornecer, alguns registros, alguns números que estão associados ao meu CADIFA e ao meu GMP, mas você não manda mais o meu DMF, quem manda sou eu. Eu tenho um processo totalmente separado que vai para a Anvisa, eu protocolo, eu jogo Você todos os fornecedor, né? Agora Exato. tá bom. E aí, eu É você Desvincula, fornecedor. Pode ficar meio confuso. É, exato. Mas é ele Em que momento fornecedor. se montar? É, que momento que a gente está falando. Isso. É, e aí eu tenho lá uma cartinha bonitinha, a Anvisa fornece um documento bonitinho e eu mando para você dizendo, olha, o meu DIF está submetido, eu te autorizo a mandar o meu DMF associado ao seu produto. Então isso é legal porque fica linkado. Que é uma coisa engraçada que eu vou dizer, mas é surpreendente. Acontecia no passado do fabricante do medicamento mandar o produto sem avisar para o fabricante de IFA. Nossa. Ou seja, eu que estou fabricando IFA, eu não sabia que você tinha um produto no Brasil sendo avaliado pela Anvisa. E, de repente, chega uma exigência. Nossa. Ai, meu Deus. Como eu não sei de nada, eu estou tocando a minha vida normal. Eu estou mudando de planta, eu estou mudando o processo, entendeu? Sim. Então, isso é muito bom, porque agora eu tenho a obrigação de saber o que eu te forneci, o que você tem de documentação. Eu te mando o DMF com a minha versão e você é obrigado a conferir. Olha, realmente está batendo. Tudo que eu usei de DMF até agora, isso é muito importante, que o DMF que foi usado ao longo do desenvolvimento seja o mesmo DMF Perfeito. submetido, né? E que ambas as partes saibam do que a gente está falando. Para não chegar uma hora, a Anvisa fazer uma pergunta, eu falei, então, e esse DMF aqui, está tudo certo, está tudo bem? Era até engraçado, porque a Anvisa mandava umas perguntas meio prospectivas, assim, mudou rota? Mudou planta? Tipo, só para conferir, assim, né? Não mudou nada. Gente, pelo amor de Deus, não pode ter mudado, né? Pior que tinha situações que realmente a gente era pego de surpresa. Exato. E o que você acha que são os pontos mais relevantes, assim, de maior... Relevância do novo marco. Não. Não? De alteração, eu diria assim, sabe? Que não tinha nada antes e agora tem. Legal. Acho que assim, um dos pontos de qualidade que elevou muito essa questão do GMP mesmo, que mais cedo ou mais tarde, todo mundo que está no Brasil, né, vendendo insumo farmacêutico vai ter um GMP que passou pelos olhos da Anvisa. Né? Então, assim, a Anvisa não vai pessoalmente todas as vezes lá. Eles vão confiar também em documentações internacionais, do EMA, do FDA, de outras agências do PIX. Então, assim, mas eles vão ter essa parceria mesmo. E uma coisa que é legal de ver é que eles estão realmente integrados. Eles olham o que está acontecendo lá fora, eles perguntam, eles pedem documentação de fora. Então, é uma fase bacana, assim, da Anvisa, inclusive com o ICH, porque agora eles são membros, então eles estão participando agora dos guias. Então, assim, o Brasil está integrado e, a partir de agora, dificilmente a gente vai ter coisas muito diferentes. Inclusive, esse é um ponto que a gente pode pedir para a Anvisa, né? Olha, a Anvisa está muito diferente do que a gente faz lá fora. Vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais harmonizada, padronizada, etc. E um dos pontos mais importantes que eu entendo, que foi justamente aquela parte que eu falei de pós-registro, o pós-registro pela 73, para a IFA, era muito difícil. Qualquer mudança era uma mudança maior, com fabricação de piloto, com teste de dissolução, com teste de pré-formulação. Então, assim, era uma carga de trabalho muito grande. E as empresas, mesmo as empresas grandes, não conseguiam dar conta dos seus pós-registros. Porque imagina, isso a gente até fez vários estudos, a gente perguntou para várias agências, a gente trocou figurinha com todo mundo. E, assim, em média, um processo de IFA ele é revisado ou melhorado a cada 2 ou 3 anos. No tempo que você está fazendo seu pós-registro no Brasil, eis que surge outra mudança. Então, você não tem aprovado a sua mudança anterior, você já tem uma segunda mudança. Então, ficaria virtualmente impossível estar atualizado no Brasil com aquele IFA. O que a gente fez? A gente
fez um copy e cola da legislação do EDQM que mostra como análise de risco. Cara, isso é fantástico. Eu acho que o maior ganho da nossa legislação agora é análise de risco. Tipo, Para tudo, né? Hoje, Tudo. graças a Deus, tem para tudo. tem impacto no perfil de impureza? Não. Tem impacto no IFA final? Não. Mudou alguma característica relevante para o seu produto? Não. Então, isso é uma mudança menor. Perfeito. Você prova com toda essa documentação que você pode, inclusive, implementar agora. Ó, recebi, estou protocolando, estou te mandando essas provas e já estou implementando. E Tá na bom? prática, como é que tem sido isso com a Anvisa? Você já aconteceu algum caso? Que você Já, conhece? E aí, como é que tem sido? já. Assim, como eu te falei, cada empresa tem uma forma de avaliar essas mudanças, né? E tem empresas que são super proficientes. Tem empresas que eu mando uma mudança e eles na hora eles falam, não, beleza, Simão, entendi o risco. A pessoa faz uma ou duas perguntas de checagem e implementa a mudança, entendeu? Tem ainda empresas que se perguntam, mas eu não preciso nada mais, aí faz um fale conosco, aí faz não sei o quê. Tem de tudo, mas assim, a oportunidade está na mão. Entendeu? Hoje, uma mudança menor, uma mudança simples, ela pode ser implementada no Brasil. E aí, uma coisa que é legal, né? A minha empresa está fabricando um produto economicamente mais viável para o mundo inteiro. Eu só não produzia para o Brasil. E é legal, uma coisa bem bacana, que o meu chefe me contratou para trabalhar com marco regulatório. E ele tinha uma ideia, porque anos de Brasil, né? Ele falou assim, Simão, não mexe com mudança. Eu falei, não, cara. Por que não? Eu estou aqui para isso. É para isso que eu estou aqui. E aí o pessoal começava a dar mudança, ele esperneou por uns 3 meses. Assim. Ele percebeu que dava para fazer e falou, cara, pode mandar. Aí ele falou, não, agora a gente vai. E assim, e não é uma coisa a temer, porque a gente se comunica com os nossos clientes, a gente avisa, ó, preciso mudar essa coisa. O que eu ganhei com isso? Um produto melhor e mais econômico. Vai chegar mais rápido para o Brasil, porque eu não preciso parar mais minha planta para fabricar o produto do Brasil. Eu tenho um produto mundo, entendeu? Não tem mais aquela quebra de produção que eu preciso parar, limpar tudo, produzir um produto específico para aquele mercado, né? Você se integra numa rede global de suprimento. Perfeito. Eu já vi muita documentação, assim, a empresa, enfim, fabricante de qualquer que seja insumo ou produto. Documentação Europa, documentação FJ, que geralmente é a mesma coisa, e aquele rest of the world, né? Que é tipo onde o Brasil se encaixa, que é tipo, tem uma documentação própria do Brasil. Eu acho que isso é um ganho muito grande, né? Eu acho que essa harmonização toda, então, a Anvisa harmonizando, entrando nas maiores entidades, aí trocando essas informações, faz com que a gente tenha essa possibilidade mesmo, né? Exato. E a gente discute hoje nitrosamina em pé de igualdade com todo mundo, azido, né? Os guias todos, né? Hoje a gente tem essa capacitação, né? Antigamente, os primeiros treinamentinhos que eu dei internos, assim, de empresa, eu falava ICH, a galera me olhava assim, o que é ICH, cara? Você entendeu? E hoje ICH é o nosso feijão normal, com arroz, né? normal. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Nossa, que bom, né? Legal. Que bom que chegamos até aqui, porque são poucos anos, então 22 anos de existência da Anvisa só. Só o ICH é muito mais velho do que isso, né? Então, mas a gente, trabalhando muito, conseguimos chegar. Olhando tudo que a gente acabou de falar e toda a experiência que você comentou, inclusive, falando desde a época da Prati até agora, você vê que teve uma evolução tremenda. Aí a última pergunta antes da gente caminhar para o final, que eu fiquei com dúvida. Qual que é o futuro do marco regulatório? O que você acha que ainda pode ser implementado, que vai dar mais agilidade ainda, que vai melhorar, ainda mais, não sei se dá para a gente falar isso, mas pelo seu lado de fornecedor e pelo lado de quem, da indústria farmacêutica brasileira? A minha expectativa é a gente observar um amadurecimento mesmo, do setor como um todo, do setor regulado como um todo, da Anvisa também, porque assim, sempre que você tem uma parceria sem desconfiança, as coisas fluem, entendeu? Mais rápido, né? Você não precisa mais ter medo de não conseguir chegar ao teu resultado, porque pensa, gente, tudo que a gente faz aqui de medicamento, de insumo, são muitos anos de investimento, são equipes enormes, é uma grana que não volta se você falhar. Então, você reduzindo o risco de falha, você reduzindo a dúvida, assim, o caminho é bem legal mesmo. O caminho é chegar ao Brasil ter mais medicamentos de ponta, ter mais fabricantes de ponta, fabricantes capazes de exportar. Por que não? Se o teu fabricante entende a regulamentação internacional, ele exporta para qualquer lugar, né? Assim como eu já faço com o meu insumo, entendeu? Mas as empresas nacionais do Brasil podem fazer isso também. Por que não? E por que não também os fabricantes de IFA nacionais? Aí eu vou trazer uma outra pergunta, já vou emendar mais uma pergunta. Você falou das empresas nacionais.
Por que na sua opinião, que trabalhou com empresas que fazem o IFA, por que no Brasil, isso tem a ver com a dificuldade do Brasil, por exemplo, produzir insumos farmacêuticos? Isso tem a ver um pouco, porque dentro do contexto de produção, eu já vi matérias e tudo mais, que 95% do insumo farmacêutico que chega no Brasil é de fora. O BNDES, inclusive, até tem que até 2017, se não me engano, eram 90% dos insumos farmacêuticos eram provenientes do exterior. Por que no Brasil, ou isso interfere no negócio Brasil de produzir insumo farmacêutico? Então, esse é um assunto interessante, porque durante a pandemia isso foi muito falado. É um né? gargalo A dependência, muito né? grande. A dependência, Estados Unidos, Europa, todo mundo se mexeu de alguma forma. E assim, o que acontece com a indústria farmacêutica? Ela é uma indústria que ela não gira dinheiro de cara. Ela tem um investimento brutal de início, porque as plantas são enormes, os equipamentos são enormes. Você precisa de gente capacitada, né? Você precisa formar gente. A gente tem gente muito boa no Brasil. Eu não sei te dizer quantas empresas a gente faria com o que a gente tem no Brasil, né? Porque uma coisa puxa a outra. Mas assim, o grande assim, isso conversando com um monte de gente que eu entendi, assim, indústrias do tipo farmacêutica precisam de incentivo governamental, precisam de muita grana pública para que alavanque. A Índia fez isso, a China fez isso, a Europa fez isso. Em algum momento da sua história, esses países resolveram: eu quero ser um produtor de insumo farmacêutico. Perfeito. E aí você começa a girar grana, mas assim, não é pouca coisinha assim, eu vou dar 1 bilhãozinho para fazer uma indústria. 1 bilhãozinho para começar, né? E aí você continua investindo. Para ter uma estrutura, né? Para ter uma planta. Para começar. Porque, assim, na época da faculdade, eu já sabia que existia uma galera trabalhando com modelagem molecular, trabalhando com química orgânica. Você mesmo é um exemplo disso. A gente conhece outras pessoas que, inclusive, estudaram fora. Lá no Axê tem, né, a Alessandra, né? Sim. Então, assim, tem uma galera boa, né? E tem gente fazendo coisa boa no Brasil. Só que a gente ainda faz muito no campo teórico, nas universidades, pequenas empresas que fazem pesquisa dessa natureza. Então, para que isso ganhe uma proporção maior, a gente precisa tem que ter investimento. E assim, por exemplo, a minha empresa gostaria de vir para o Brasil? De repente, sim. Mas é difícil enxergar aonde que eu finco a bandeira para começar. Você entendeu? Não existe ainda um ambiente propício para que, inclusive, empresas de fora venham aportar grana, tecnologia, expertise no Brasil. Pode vir de dentro ou pode vir de fora. A gente pode fazer essa parceria. Né? A gente não pode ter esse pejo nacionalista e dizer, não, gente, um dia os Estados Unidos, que hoje é um dos berços da ciência, eles importaram a maioria dos cientistas ali da Europa. Começaram assim, não é? Então, por que não começar dessa forma? Mas, realmente, assim, precisa de investimento e precisa de muita gente engajada para acontecer no Brasil. Entendeu? Maravilha. Mas existe. Mas estamos aí com esperança, né? Nossa. Brasilzão. Se liga nisso aí, porque é um gargalo, gente. A gente não pode... Olha o gancho. 95% dos nossos insumos serem de fora, se a gente tem algum problema de logística, se fecham nossas fronteiras, Vide a pandemia, né? A gente morre sem remédio. Lá no início, da questão de não ter... Se a empresa de fora decide que não vai mais fornecer para o Brasil... Acabou, a gente não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. Nossa, muito bom. Sim, espero que vocês tenham gostado bastante. Já caminhando para o final, a gente faz um ping-pong sempre aqui com os nossos convidados, Simão. A gente vai fazer algumas perguntas e aí você capciosas responde... ou não, você pode Entendi. responder. Eu respondo queimado ou não. Né? Isso, responde de modo mais rápido e tudo mais. As minhas são perguntas sempre simples. A Maria sempre pega um pouquinho aqui. Eu vi que ela tem algumas ali, mas eu não olhei ainda, mas tá bom. E aí eu sempre começo com a pergunta: qual que é a sua fonte de informação hoje? Qual a sua principal fonte de informação? Tanto no trabalho quanto na vida, enfim, qual a sua principal fonte que você consome diariamente? Cara, a internet tem tudo, cara. A internet é fantástica. Se você imaginar, tá lá. É engraçado. Se você imaginou, nossa, que ideia fantástica, será que alguém já fez? Já tem alguém fazendo. Ou tá no seu e-mail, tá no LinkedIn, tá no Google, entendeu? Tá lá. Legal. Você vai... Você não vai perguntar da ferramenta? Não, mas eu vou dar a rodada aqui, gente. Tá bom, desculpa. Tô tirando a oportunidade da palavra. Senão você vai falar que eu falo muito. Cliente ou fornecedor? Não existe uma coisa sem outra. Muito bom essa resposta. Nossa, que saída. Saiu liso dessa. Regulatórios ou P&D?
Cara, P&D é muito bom, cara. Boa, boa. Qual que é a sua principal ferramenta de trabalho hoje? Pessoas. Pessoas? Pessoas. Bacana, gostei Maravilha. dessa Essa resposta. a gente não tinha ouvido. não. Pessoas. Sem pessoas. O não conseguimos conhecimento, grandes a maior coisas. parte do conhecimento real está dentro da cabeça das pessoas, porque informação é fácil coletar. Concordo. Mas uma pessoa, você pegar da fonte, alguém que processou aquilo e te dá uma informação, é Eu outro. falo isso pra ela, é outra pegada. Curadoria É de outra dados, pegada. né? É a curadoria de dados. Tem muita informação solta por aí. É difícil você saber o que realmente serve ou não serve. Mas quando você escuta da boca de alguém que aplicou, que fez, processou, cara, Ouçam o podcast, tá vendo, gente? Comentários de quem aplicou É sobre... pra isso que a gente tá aqui, pra isso que a gente inclusive. tá aqui. Alguém digeriu já essa informação, curou essa informação pra você aí. Nacional ou multinacional? cara, eu gosto de trabalhar em empresa nacional também, cara. É legal, é diferente, mas... É louco, né? Eu nem trouxe essa pergunta no meio das outras, que eu falei, nossa, vai ser outro podcast. Exato. Mas eu tenho muito amor pelas empresas nacionais. Assim, eu gosto muito do pessoal, da forma como a gente toca as nossas empresas. É muito bacana, assim. Que bom. E Mas agora conhecendo Não, várias mas outras, agora- né? Você percebe que é muito parecido, sabe? Até a gente fala, até a Anvisa como empresa é muito parecida com a gente, sabe? Empresas muito grandes têm essa dificuldade de circular informação, de entender o que está acontecendo, como é que age, como é que fica mais rápido, como é que fica mais assertivo, entendeu? Então, é legal, cara. É o que eu te falei. As pessoas e os processos são algo que te deixam ocupado o resto da vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma pergunta filosófica. O que é a vida para o Simão? Difícil responder Complexa. isso com poucas A vida é palavras. complexa. Isso que é Tem difícil. gente que soltou palavras. Eu não? gosto de yoga, então assim, eu posso responder uma coisa. Eu faço Eu meditação antes digo de que responder. que a vida é consciência, assim, é saber o que você está fazendo, onde você está naquele momento. Cara, não existe nada mais fantástico do que fazer uma coisa de corpo presente. Cara, é essencial, é uma coisa que Legal. muda o seu trabalho de forma assim qualitativa. Você nunca mais faz aquilo de forma igual. Então, consciência é algo que define a minha vida, pelo menos. Muito bom, muito muito bom. Arrasou. Pode ir, que depois eu vou fazer pra fechar. Eu tinha uma aqui, mas ficou meio parecida com a Ari, mas eu vou... Já sei mais ou menos a resposta, mas Essa última talvez... parece ser boa. Mas acho que você trouxe algumas respostas ambíguas, então vamos fechar com essa aqui. Pesquisador ou gestor? Pesquisador ou gestor? Eu gosto mais de gestão. Boa. Eu acho que para encerrar, eu vou fazer a pergunta para sugerir para alguém, se alguém tem interesse em trabalhar na área de assuntos regulatórios ou DMF, qual o caminho, assim, tem alguma referência específica, algum livro, texto, ou é mais de vivência? Você tem que dar sorte da equipe que você trabalha justamente As oportunidades da te empresa? estimular isso. O que você diz para quem quer trabalhar com isso? Cara, tem cursos bons por aí. Eu acho que tem material escrito a respeito, tem todos os guias. Mas se você quiser trabalhar com isso, cara, pede. Vai na tua empresa e pede. Tem uma área na tua empresa, vai lá, conversa com o cara assim, olha, quero trabalhar na sua área, posso? Nem que seja tempo, sabe, parcial mesmo, sabe? Isso já... O pessoal me procura assim, Simão, que legal, eu queria conhecer tua área. Meu, é só sentar lá. Nossa, que a gente maravilha. começa, entendeu? É só começar, é legal. muito A bom. prática é muito mais legal do que a teoria, né? Um curso Perfeito. nunca vai te dar a dimensão do que é realmente fazer aquilo, né? Perfeito. E se a sua empresa não tem essa área, Você pode Procura o fundar. Simão. Você pode fundar. que nem o Simão. Procura o Simão. Acho que vale a pena. É uma área bem estratégica e Bem importante. legal. Nossa, Simão, muito obrigado. Obrigado Foi a muito vocês. legal. A gente adorou te receber aqui. Eu não sei vocês, mas cada vez que... Perfeito. Como assim? Não sabe a gente? não é um sei prazer vocês, mas imenso. Foi bom meu Pra rever, mim né? É um Rever. aprendizado. Já conversei várias vezes com o Simão, Sim. no corredor e tudo mais, mas assim, cada vez mais que eu converso com você sobre temas específicos da área da Anvisa, assim, é um aprendizado enorme e eu espero que todos vocês tenham gostado. Então, eu vou perguntar, você tem alguma rede social, algum lugar que alguém pode te perguntar se tiver alguma dúvida, alguma coisa para poder te contactar? Eu estou o tempo inteiro no LinkedIn, galera. Se vocês precisarem de mim, me chamem por lá.
A gente conversa, bate um papo. Aliás, Maravilha. fiquem atentos também, já fazendo um jabá assim, Aham. for free, né? Nas redes sociais da Dr. Reds, porque eles sempre promovem bastante webinar, É verdade. trocas de Muito legal. conhecimento, enfim, vale a pena, vale a pena. E o Simão está sempre envolvido nessas Envolvido em alguma organizações. coisa. Simão, mais uma vez, muito Obrigado. obrigado. Agradecemos muito a sua visita, né? Sem dúvida, é um prazer. E, galera, imenso. gente. Para quem ainda não se inscreveu no canal, fica o lembrete. Para quem ainda não segue as páginas da Spectra, das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Pastelaria no YouTube, Pastelaria Cortes do Pasteur. no YouTube, Cortes do Pasteur. Esperamos muito que vocês tenham aproveitado aqui. Então, sempre lembrando que o acaso favorece as mentes preparadas e a gente espera que esse acaso seja o diferencial ou que faça alguma diferença no dia a dia de vocês. Obrigado, Simão. Obrigada, obrigado, Ari, Simão. obrigado, Obrigada, Maria. Até o próximo episódio. Tchau. Ah!